Graça e paz, queridos, esse é o nosso vídeo a respeito de justificação pela fé. Eu peço que você fique comigo nesse vídeo. Antes de começarmos, assina o canal, ativa o sininho com as notificações e compartilhe esse conteúdo. Essa doutrina ela é importantíssima, principalmente para nós protestantes, público evangélico em geral. Essa doutrina ela ganha ênfase na reforma protestante, mas ela vem desde Paulo, passando por Pedro. A gente vê também Atos dos Apóstolos, os apóstolos pregando acerca dessa doutrina. É uma doutrina apostólica, ela ganha ensinamento nos pais da igreja, que são os discípulos dos apóstolos. Agostinho de Hipona, que é considerado também um dos pais da igreja, ele vai falar sobre a graça que vem ao encontro do pecador e faz com que caia uma venda dos seus olhos, já falando um pouquinho acerca da justificação pela fé. E na reforma protestante nós vamos ver uma ênfase maior dos reformadores, como Eurico Zwingli, o reformador da Suíça, João Calvino e Martinho Lutero, perdão, quase que não sai, Martinho Lutero, falando acerca da justificação pela fé. Deixe-me contar uma história rapidamente. Martinho Lutero, ele era um monge da ordem agostiniana da Igreja Católica, uma das ordens mais severas, e ele tinha uma consciência muito grande da sua pecaminosidade. Ele, por várias vezes, ele era encontrado na sua cela desacordado, porque ele tentava expurgar por ele próprio os seus próprios pecados. Ele tinha a iniciativa de se autoflagelar como uma maneira de expurgar os seus próprios pecados. Até quando um dos seus líderes o manda para a faculdade de Wittenberg, na Alemanha, e ele está fazendo seu mestrado em teologia, e é aí que ele tem acesso ao Novo Testamento, aí que ele tem acesso às cartas de Paulo, aos evangelhos, e ele vai ler lá em Romanos 1, verso 17, eu te convido a abrir a sua Bíblia, vai lá comigo, Romanos 1, a partir do verso 17. É esse texto que Martinho Lutero se depara quando ele está preparando a sua aula. E diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Martinho Lutero, ele achava que a frase a justiça de Deus era muito pesada, e ele chegou ao ponto de dizer que odiava a Deus por causa dessa justiça de Deus que era pesada para ele. Ele não entendia como a justiça de Deus foi derramada em Cristo, mas ele entendia que a todo instante ele poderia ser alvo dessa justiça e sofrer a consequência de um justo julgamento de Deus. Ele não entendia que o julgamento de Deus foi satisfeito em Cristo no Calvário. E ele se depara com Romanos 1, verso 17, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. A justiça de Deus, o modo que Deus satisfaz a sua justiça é revelado no Evangelho, mostrando que a ira de Deus foi derramada em Cristo. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. E ele fala que isso fez total sentido para ele. Ele fala que a partir desse momento ele nasceu de novo. Ou seja, Lutero experimenta a obra da justificação pela fé. E essa obra, esse entendimento doutrinário da justificação pela fé, do crente se tornar justo diante de Deus, começa a ganhar ênfase desses ensinos até os dias de hoje por causa da reforma protestante. Mas muito mais do que esses antecedentes históricos, eu queria te convidar nesse vídeo a ir para a Escritura, a ir para a Palavra de Deus. Vai lá comigo. E em Romanos 5, verso 12, a gente vai ver qual era a condição caída do homem antes de se tornar justo. O que é se tornar justo, propriamente dito? No secular, no dia a dia, na nossa vida, ser justo é você receber um julgamento e um juiz te declarar justo, te declarar inocente. Você recebeu uma culpa, você foi para um julgamento e você foi declarado por aquele juiz, você foi declarado justo, inocente. Você agora espiritualmente comparece de Deus, perante Deus, como se nunca houvesse culpa sobre a sua vida. Mas é por algo que você fez? Não, é
por algo que Cristo fez, é pela sua obra, e nós recebemos pela graça. No momento em que somos declarados justos diante de Deus, nesse momento nós somos salvos, nós nascemos de novo. É um ato único, é um ato instantâneo. E o que é um ato progressivo da graça? É a vida de santidade. Após o novo nascimento, após essa declaração de ser justo diante de Deus, agora eu sou convidado pelo próprio Deus a apresentar o meu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Mas eu já fiz essa pequena introdução, vamos voltar lá para Romanos 5, verso 12, que mostra a nossa condição caída. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, está falando de Adão, assim também a morte passou para todos os homens. Por isso todos pecaram. Todos pecaram. E ali em Romanos 5, verso 23 vai falar, Romanos 3, verso 23 vai falar que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, o pecado entrou no mundo por meio de Adão. Adão cresceu e se multiplicou, teve filhos e filhas. E todos eles passaram a nascer agora com esse defeito de fábrica. Passaram agora a viver com esse defeito de fábrica, que é a natureza pecaminosa, uma natureza corrompida pelo pecado, mortos espiritualmente. Por quê? Eles estão destituídos da glória de Deus, conforme fala em Romanos 3, verso 23. Então, o homem pecou lá em Adão e o pecado se estendeu para toda a humanidade. O homem não, ele está morto espiritualmente, cego espiritualmente. Não há nada que o homem faça que o tire dessa condição. Um morto espiritual não tem evolução, não tem vontade, não tem iniciativa, porque ele está morto. Precisa chegar sobre ele vida para que ele tenha uma reação. Salmo 51, verso 5 diz assim, falando sobre a nossa natureza: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Ou seja, a nossa natureza é uma natureza caída, corrompida pelo pecado. Ainda em Salmo 58, verso 3, a NVI diz assim: os ímpios erram o caminho desde o ventre, desviam-se os mentirosos desde que nascem. Quando a gente vê um bebê com aquele sentimento egoísta por algum brinquedo, algo tão banal, e às vezes a gente até dá risada, a gente já vê resquícios da natureza de Adão. A gente já vê resquícios da natureza adâmica. Ainda nessa criança pequena de colo, que não tem qualquer senso de justiça. A gente já vê que o pecado se estendeu a todos os homens, conforme diz em Romanos 5, verso 12. Olha, até mesmo o profeta Isaías fala em seu livro, no capítulo 64, verso 6, mas todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Ou seja, até os nossos atos de justiça, aquilo que consideramos mais nobres, os nossos atos de achar algo certo ou errado, os nossos atos de justiça são como para Deus trapos de imundícia, porque estamos mortos espiritualmente. O pecado entrou por meio de Adão e eu e você fomos corrompidos pela natureza pecaminosa. Provérbios 30, verso 12 diz assim: os que são puros aos seus próprios olhos e que ainda não foram purificados de sua impureza. Ou seja, aqueles que são puros aos seus próprios olhos é que ainda não foram purificados de sua própria impureza. O homem já nasce impuro por causa da natureza adâmica, por causa da natureza do pecado. Por isso que Jesus fala em João 3 para Nicodemos, o mestre da lei, sobre a necessidade de nascer de novo, sobre a necessidade dele ter uma nova natureza, uma natureza que corresponda ao chamado de Deus. E esse ato de nascer de novo está intimamente relacionado ao ato de ser justificado. Quando você é justificado perante Deus, você nasce de novo.
e isso não vem de vós. Nesse momento, você também é salvo. Você nasce de novo, você é salvo, você se torna justo diante de Deus. É um ato único, exclusivo da graça de Deus que vem ao encontro do pecador. E quando a graça de Cristo vem ao encontro do pecador, o possibilita que ele exerça fé na obra salvífica de Cristo. Porque se Deus não vier ao encontro desse morto espiritual, ele não poderá ter uma atitude que o leve ao encontro de Deus. Por mais que o homem faça obras boas, por mais que o homem seja caridoso, por mais que o homem tenha iniciativas boas, tenha atos bons, ele com seus atos não pode se achegar a Deus, porque ele está morto espiritualmente, precisa ser iluminado, precisa receber vida. Ele possui bios, a vida biológica no grego é chamada de bios, vida biológica, mas ele precisa receber agora a vida do próprio Deus. Ele precisa receber Zoe, que é a vida de Deus, o enchendo no seu espírito, para que ele possa ter uma atitude de corresponder a Deus em fé e nascer de novo e ser justificado e se tornar uma nova criatura. Portanto, o novo nascimento, a justificação pela fé é algo instantâneo que acontece ao mesmo tempo. Quando eu sou justificado por Deus das minhas culpas e pecados, nesse momento eu também nasço de novo. Eu tenho um espírito recriado. O que nasce não é a minha carne novamente, não são as minhas emoções, não é a minha alma, mas é o meu espírito que é recriado. E nesse momento eu sou considerado justo diante de Deus. É algo que eu fiz? É a minha santidade? São as minhas obras? Não. É a iniciativa de Deus que vem ao nosso encontro. Eu já vou abordar o contexto bíblico a respeito disso. Então, por que veio então a lei de Moisés? João 1, verso 17 diz assim: pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. A lei, ela te dava um diagnóstico da sua natureza caída, porque o homem, e a gente vê isso ao longo da história do povo hebreu, do povo de Israel, a gente vê isso, Deus dá a lei por meio de Moisés, eles tentam cumprir a lei e eles falham. Diversas vezes eles falham. A lei foi dada por meio de Moisés para mostrar ao homem que ele necessitava de uma salvação, que ele necessitava de um salvador. A lei é o diagnóstico da sua natureza caída, mas a lei não poderia mudar o homem. A lei ela é perfeita, ela é espiritual, ela é dada pelo próprio Deus. Não há erro na lei, mas ela mostrava, apontava para a natureza caída desse homem. E a necessidade que esse homem tinha que alguém cumprisse a lei no seu lugar, apontando para a primeira vinda de Cristo. Mas Cristo vem, ele cumpre a lei e ele nos possibilita agora cumprirmos o justo mandamento, porque opera dentro de nós uma natureza espiritual. Opera dentro de nós algo espiritual, que é o Espírito Santo. Efésios 1, verso 13 vai dizer que no momento que cremos, fomos selados com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da nossa salvação. No momento que cremos, além de sermos justificados, nascermos de novo, nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. E quando fomos selados, esse Espírito Santo que nos selou é a garantia da nossa salvação. Esse é o estágio inicial da graça. O estágio intermediário é depois que eu fui alcançado por essa graça que me justifica, que me faz nascer de novo. Agora é eu viver nessa vida de santidade, é eu corresponder à obra de Cristo em mim. Então, qual é a finalidade da lei? Gálatas 3, verso 24 vai mostrar. De maneira que a lei nos serviu de aio, ou seja, de tutor, de guia, para nos conduzir a Cristo, para nos apontar Cristo, para que pela lei fôssemos justificados. E lá em Deuteronômio a gente vai ver as bênçãos decorrentes da obediência, mas o homem nunca conseguia cumprir essa obediência.
A lei era um tipo que apontava para Cristo. Hebreus 10, verso 1 diz assim: porque tendo a lei sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem a cada ano, a lei não pode, nunca que pelos mesmos sacrifícios que se oferece a cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se achegam. A lei não tem a capacidade de nos aperfeiçoar. Somente Cristo. Por isso que Cristo fala para Nicodemos, em João 3, a necessidade de nascer de novo, dele ser aperfeiçoado, ou como a teologia chama, regenerado. A lei, ela apontava para a necessidade de um Salvador. Romanos 7, verso 12. E assim a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. No verso 14 diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu, Paulo fala, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Então Paulo está falando sobre a lei. Ela é santa, justa, espiritual. Mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Então, a lei apontava a nossa necessidade de alguém que cumprisse ela no nosso lugar, de alguém que nos salvasse. Ela era um raio-x. Quando você está com uma tosse, por exemplo, e você vai ao médico, você tira um raio-x, faz um raio-x do pulmão e lá vê se tem catarro. O raio-x não tem a capacidade de te curar, mas ele te dá um diagnóstico. Olha, tem catarro no pulmão. E o médico vai receitar um antibiótico, um remédio, um expectorante. Então a lei era isso, era um raio-x do estado espiritual do homem, que ele era caído espiritualmente. Por obras, o mais alto legalista na mais alta montanha e a prostituta mais suja no mais fundo do poço, por suas obras, os dois não podem alcançar os céus, se Cristo não vier ao encontro de cada um. E a lei mostrava essa condição caída do homem. Embora a lei fosse espiritual, como diz em Romanos 7, verso 12 e verso 14, embora ela fosse espiritual, santa e perfeita, ela não regenerava o homem, segundo está lá em Hebreus 10, verso 1. A lei não tinha essa capacidade, mas ela dava um diagnóstico da condição caída desse homem. Então, em João 4, verso 23, diz sobre o relacionamento perfeito, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Cristo veio para trazer vida, zoe, ao espírito do homem, para que ele pudesse adorar a Deus em espírito e em verdade, se relacionar com Deus em espírito e em verdade. Então, carne e espírito não podem se relacionar. Por isso, o povo de Israel vivia continuamente, por mais que ele tentasse, ele vivia errando e vivia buscando, por meio de sacrifícios, por meio de ofertas, por meio de um sumo sacerdote, aliviar a sua culpa. E essa expiação durava por 1 ano. Então, o sistema da lei existia por meio dos ritos, dos sacrifícios, que o sumo sacerdote apresentava a cada ano, a capacidade de expiar o pecado do homem por esse prazo de 1 ano. Mas Cristo vem e troca a natureza do homem. Agora esse homem é um ser espiritual vivo, que possui uma alma e habita num corpo. Esse homem ele pode se relacionar com Deus. Como diz lá em João 4, verso 23, o homem pode adorar a Deus em espírito e em verdade. Pode ter um relacionamento com Deus, porque o homem não está mais morto espiritualmente, mas agora ele é esse ser espiritual vivo. Então a lei veio também para mostrar ao homem a gravidade do pecado. Romanos 5, verso 20, na NVT diz assim: a lei foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado. Mas à medida que o pecado aumentou, a graça também superabundou. Aí em Romanos 6, verso 1 e 2,
Paulo vai fazer uma pergunta retórica. Que diremos, pois? Continuaremos no pecado para que a graça abunde? Não, de maneira nenhuma. Aqueles que foram livres do pecado, como se tornarão escravos dele novamente? Então, eu não posso utilizar do argumento, em parte, dizendo que onde abundou o pecado, superabundou a graça, para viver uma vida no pecado a fim de que a graça aumente. Paulo vai dar essa resposta em Romanos 6. Continuaremos no pecado para que a graça aumente? Não, de forma alguma. De forma alguma. Aqueles que foram livres do pecado, como voltarão a ser escravos do pecado? Então, a nossa justificação é justamente isso, entender que no sistema antigo, a lei mostrava um raio-x, um diagnóstico da nossa condição caída. Mas Deus, em Cristo Jesus, proporciona uma solução. Porque a ira de Deus foi derramada em Cristo, porque a ira de Deus foi derramada sobre Jesus na cruz, nós somos justos, nós somos inocentes. E como nós recebemos isso? Por meio da fé. A justificação é um ato exclusivo de Deus, que alcança o pecador por meio da pregação da palavra. Em Romanos 10, verso 17, vai dizer que, ora, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, quando nós ouvimos a palavra de Deus, fé é gerada no nosso coração. A fé que foi implantada em Hebreus 12, verso 1, vai dizer que Jesus, ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele que coloca essa sementinha de fé no nosso coração, para que quando nós venhamos a ouvir a palavra de Deus, Romanos 10, verso 17, fé seja gerada no nosso coração. Essa fé que foi colocada, essa semente de fé, ela brote por meio da pregação da palavra. E aí nós exercemos fé na obra salvífica de Cristo e nós somos justificados, inocentados. Então, note que tudo vem por meio dele, para ele e por ele. A fé que nós temos para sermos justificados, nós só temos porque Jesus implantou essa fé no nosso coração, porque ele é o autor e consumador dessa fé. E se nós estamos ouvindo uma palavra que gere fé, foi porque Deus enviou alguém para que a palavra chegue, seja pregada até nós. E por causa disso podemos exercer fé na sua obra. A justificação é um ato único. É um ato de fé que é gerada pelo próprio Jesus e pelos meios que ele proporciona. Ele planta a fé, ele nos faz ouvir o evangelho de Deus. E por meio dessa obra dele, nós nos arrependemos, nós cremos e somos justificados por ele. Atos 13, verso 39 diz: por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não poderiam ser justificados pela lei de Moisés. Por meio da fé, nós somos declarados inocentes. E isso não é um processo. Não é o quanto eu me santifico, mais eu sou justificado. Mas é um ato único de Deus vindo ao encontro do pecador pelos meios da graça, pela pregação da palavra. Quando nós ouvimos a palavra, fé cresce no nosso coração, porque ela já foi plantada por Cristo Jesus, que é o autor e consumador da fé. E quando nós ouvimos essa palavra, essa fé cresce e nós podemos exercer fé nessa obra de salvação de Cristo, nessa obra redentora de Cristo, que ele fez por nós na cruz do Calvário. É um ato único de Deus, que nos justifica, nos redime, nos sela com o Espírito Santo da promessa. E o processo de santificação é uma outra etapa da obra da justificação, é uma outra etapa da obra da graça. É um segundo estágio, porque eu fui justificado, agora eu correspondo com atos, com boas obras, com atos de santificação. Romanos 3, verso 24, verso 23 fala assim: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, porque o pecado entrou no mundo por meio de Adão. No verso 24 continua: sendo justificados gratuitamente por sua graça. É uma redundância que há aqui. Sendo justificados gratuitamente por meio da sua graça. É como se Paulo dissesse: subir para cima, descer para baixo.
mas ele é redundante para dar ênfase que a justificação é de graça, sendo justificados gratuitamente por meio da graça, por meio da redenção que é em Cristo Jesus. Ele nos redimiu no Calvário, de graça, e nós recebemos de graça. Não há obras que nos façam alcançar essa justificação. A obra é toda de Cristo. Agora, esse estágio de corresponder com boas obras é o segundo estágio da obra da graça, a vida de santidade. Por isso que não existem obras que nos façam alcançar a justificação. Não existem obras que nos façam alcançar a salvação, o novo nascimento. É obra de Cristo vindo ao nosso encontro. As nossas obras estão baseadas no segundo estágio da graça, que é a vida de santidade. Gálatas 2, verso 16 diz assim: sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, ou seja, por obras, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei. Porque pela prática da lei ninguém será justificado. Por dar o dízimo, por jejuar, por orar, por ler a Bíblia, por fazer o que for, por fazer fogueira santa, por subir ao monte, por fazer o que for, ninguém vai ser justificado por obras, nem tampouco por obras da lei, mas pela graça de Cristo Jesus, mediante a fé. Romanos 5, verso 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós recebemos essa justificação pela fé. E o resultado dessa justificação é porque temos paz com Deus, por intermédio de Cristo Jesus. Tito 3, verso 5 diz assim: não por causa dos nossos atos de justiça. Lembra que eu falei lá em Isaías 64 que os nossos atos de justiça são para Deus como trapos de imundícia? Então Tito 3, verso 5 diz assim: não por causa dos nossos atos de justiça, porque são para Deus como trapos de imundícia. Ou seja, nada que você faça, que você considere mais certo, mais correto, mais justo, vai ser hábil para alcançar a justificação, porque para Deus os nossos atos de justiça são como trapos de imundícia. Não por causa de nossos atos de justiça, por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Ou seja, as nossas obras não influenciam na justificação. Se nós cremos, até mesmo se nós cremos para a justificação, é porque uma fé anterior foi plantada no nosso coração. E se a palavra do Evangelho chegou até nós, foi porque Deus proporcionou que essa palavra chegasse. Então note que a obra toda da justificação é pela graça de Deus. Gálatas 3, verso 11. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pelas obras da lei, pois o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Entender a justificação não é assumir uma postura, é que está tudo liberado. Não, pelo contrário. Quem foi justificado, salvo, que nasceu de novo, vai viver necessariamente uma vida santa. E quem usa a doutrina da justificação para viver de qualquer maneira, advogar uma hipergraça, essa pessoa não nasceu de novo. E a gente fica aqui com esse vídeo. Eu espero que tenha edificado a sua vida e que você entenda que o ato da justificação de Deus é um ato que vem ao nosso encontro. E porque nós exercemos fé, nós recebemos essa justificação. E Deus está em paz conosco por intermédio de Cristo Jesus, porque a ira de Deus foi derramada em Jesus na cruz. Não há ira mais sobre a sua vida. Para terminar, Efésios 2. Efésios, capítulo 2. Efésios, vai lá comigo, capítulo 2, verso 8. Verso 8.
Porque pela graça vocês são salvos. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Não de obras. As suas obras, por mais justas que pareçam, não alcançam a salvação, a justificação. Não alcançam. Pois somos feitura dele. Somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus. Agora sim, fala do segundo estágio. Para as boas obras, para as quais Deus antemão preparou para que andássemos nela. Então, Efésios 2, do verso 8 ao verso 10, diz assim: nós somos salvos pela graça mediante a fé, não por obras, não por jejuar, não por orar, não por santificar, porque o homem tem uma tendência natural em receber por causa de uma meritocracia, está entranhado no coração do ser humano, que ele tem que merecer para receber algo. Mas com Deus não é assim, nunca foi por mérito. O mérito está na obra de Cristo. Porque se você disser que pelas suas obras de santificação você foi considerado justo perante Deus, você está tirando o mérito de Cristo e está colocando o mérito em você. Ou seja, você é o salvador de si próprio. Isso não é bíblico. Isso é uma heresia. Então as suas obras não podem alcançar a justiça de Deus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Porque se fosse por obras, você seria capaz de se salvar. Se fosse pelas suas obras de santificação, você seria capaz de se salvar. E não Cristo te salvando. Então não seria a obra de Cristo. Quando você diz que as suas obras de santificação o fizeram chegar até os céus, você aniquilou a obra de Cristo. Pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus. Agora sim, somos criados em Cristo Jesus para as boas obras. As boas obras, a santidade, o jejum, a oração, o dízimo, a oferta, são resultados de um coração que foi salvo e alcançado pela graça. Então, fico aqui que você possa ter entendido sobre a justificação pela fé. Graça e paz, queridos.